Enfim, eu me separei. Ai, finalmente agora eu vou viver em paz. Eu conto ou vocês contam? Amiga, assim, eu não queria tacar sal na sua animação e na sua realização, mas eu vou precisar pesar o clima e te contar algumas coisas aqui que, por mais difícil que seja, você precisa saber, tá? Então tá. Vamos lá, então. Eu também fiquei assim quando eu recebi a averbação do meu divórcio no meu WhatsApp, que foi enviado pela minha advogada. Uhum. Na época, a outra parte não aceitava muito bem a ideia e dizia que não ia assinar e tal, e houve aquele rapapé ali no começo. Então, era marcado várias reuniões, assim, no escritório da advogada e a outra pessoa não aparecia. Marcava, não aparecia. E a ideia era, não vamos para o litígio, vamos fazer um divórcio consensual, né? Que é aquele divórcio que as duas pessoas aceitam. E aí, tá, vamos fazer consensual. Marcava, fulano não aparecia. Marcava, e aí foram alguns meses. Até que finalmente um dia, né, como uma bênção do céu, o fulano foi lá e assinou. Assinou, beleza, né? Foi todo o trâmite e tal, averbou. Averbou é quando passou a valer na lei mesmo. E aí eu recebi esse documento, né? Que é a averbação, a confirmação, o documento em si que confirmava que eu estava separada e livre. Livre, querida? Sim, mas não tanto. É. Eu sei que não era isso que você queria ouvir, e não era isso que eu esperava também na minha época, porque na época que eu recebi essa verbação, eu chamei um grande amigo que eu tinha, amigo mesmo, viu, gente? Até é mais borboleta que eu. E a gente estourou uma champanhe e fizemos festa, e eu tava assim, infinitamente feliz, porque depois de anos na tentativa de me divorciar, eu finalmente tinha conseguido. E tá, e claro, não tô falando que você não deve comemorar, tá? Chegou a verbação do seu divórcio no seu WhatsApp, você chama suas amigas e você sai pra uma noitada daquelas, onde você enche a cara e depura toda a treva que já jogaram em você em algum momento. Tem que fazer porque de fato é uma libertação, né? Fala, se você acha legal a festa do dia do seu casamento, você não imagina o que é a festa do dia da verbação do seu divórcio. Deve ser 3 vezes mais emocionante ou mais. Então, não tô falando que você não tem que comemorar. Tem sim. Eu comemorei. Só que eu tô aqui também pra te falar que não é bem assim essa libertação como a gente gostaria, né? Porque quando a gente se divorcia, a gente queria colocar a pessoa em cima de um foguete e mandar pra lua e nunca mais ver. Só que, principalmente se você tiver filho, o buraco costuma ser mais embaixo. E o intuito desse vídeo aqui hoje é sobre isso. Nem todo sofrimento acaba quando o seu divórcio finalmente é assinado. Porque não é só o sofrimento, muitas vezes relacionado ao que a outra parte vai te devolver de dor e de não aceitação, enfim, toda aquela parafernália que quando uma pessoa bate o pé pode fazer na sua vida e com seus filhos. Não é só esse sofrimento, porque todo divórcio, ele precede um recomeço. E no recomeço, tudo é novo para você. As inseguranças, o medo, a forma como você vai ter que redescobrir a sua rotina. Se você, igual ao meu caso, for mudar de casa, você vai ter que se adaptar a um novo ambiente, a nova conformação de lar, aos novos móveis, a tudo. A sua rotina muda completamente. E principalmente se você for mulher, vem a insegurança, vem o medo que você não sabe se você vai dar conta sozinha, de manter a sua vida, de manter a vida do seu filho, de manter as suas contas em dia, de manter a sua sanidade no lugar. Então muita coisa, assim, muita emoção nesse momento que não vai embora e não vai ser resolvida do dia para noite ou com a averbação do divórcio chegando no celular. Porque começa-se uma outra fase, onde você vai tentar não só juntar os seus cacos, né? Porque você quebra um pouco uma parte de você num divórcio, mas você vai juntar os cacos também dos seus filhos, porque eles também vão sentir e vai ter essa reconformação de família na cabeça deles. Você vai precisar se reestruturar emocionalmente, psicologicamente,
Porque muitas vezes você vai sair aos pedaços, né, de uma relação que não era legal. E tudo isso é um processo. Então, a gente acha que às vezes ali, naquele, sabe, na batida do martelo, tudo vai se resolver. E não é bem assim. E eu não tô dizendo que isso necessariamente é ruim, né? Porque esse recomeço, ele faz parte de um processo de libertação mesmo, de uma vida que você não queria mais, e ele tá ali sabe, naquele meio da vida que você quer ter. Então é um meio, você saiu da onde você estava, você ainda não chegou onde você gostaria, mas você tá ali naquele trânsito, entendeu? Que é meio que um limbo assim, e que faz parte. E que se você não tiver consciência disso muitas vezes, quando você experimentar esse limbo ou esses conflitos internos que vão acontecer, você corre o risco de achar que você não vai dar conta, que é muito sofrimento para uma pessoa só, que é muita coisa, e você corre o risco de voltar lá para onde você estava. E cá entre nós, não é a melhor ideia. Uma vez que você saiu de um relacionamento destrutivo, uma decisão amadurecida de divórcio, que você se libertou, que você conseguiu dar espaço, que você conseguiu caminhar em direção a outra vida, a outra realidade que você busca, e você retorna, é uma regressão. Você está regredindo. Você está muitas vezes tentando ressuscitar defunto, tentando dar vitamina ali, né, dar adubo para uma planta que já morreu. É enxugar gelo. É só prolongar um sofrimento de um novo término dali para frente. E talvez se você estiver assistindo esse vídeo, vai falar assim: ah, não, mas tem que dar uma segunda chance, porque eu dei, no meu caso, se for isso, você foi a exceção, tá? Mas aqui eu tô falando da regra. Na maioria das vezes, os relacionamentos que terminam, que chegam no divórcio, se ele chegou numa situação de sofrimento que é um divórcio, é porque esse relacionamento já morreu, minha filha. Já morreu, me desculpa, tá? E aí você ficar dando papinha pra defunto fortalecer é perda de tempo, de energia e de vida. A vida passa. Ninguém tá aqui pra ficar tentando tirar defunto da cova, não. Eu não tô falando que você vai jogar um relacionamento pro alto na primeira dificuldade que tiver, não é isso. Agora, uma decisão de divórcio que foi amadurecida e que você chegou e falou, não, é isso aqui, você voltar atrás é só prolongar sofrimento. Isso você pode ter certeza absoluta na sua vida. Porque eu cheguei muitas vezes ali na beira da decisão, e aí o que acontecia? Eu acreditava no chororô do outro, acreditava na conversa fiada, na mentirada que arrumava, e voltava atrás. Falava, não, não, então agora. Porque a gente se conta a história, tá? A gente acha, não, agora vai ser diferente. Não, agora eu acho que ele amadureceu. Não, agora. Para. Para de acreditar no conto da carochinha, tá? Para. Conversou várias vezes, não funciona, não funciona, não funciona, salva você. Ao invés de ficar salvando o relacionamento morto. Salva você, tá? Não dá pra ficar num relacionamento carregando um defunto nas suas costas, um peso morto nas suas costas até o resto da vida, porque até que a morte o separe, até que a morte é o escambau. Nem, ó, para. Então, assim, nem todo sofrimento vai acabar no dia que você assinar? Não, não vai. Mas é esse período do espaço entre a vida que você tinha e que você não quer mais e a vida que você quer ter. Eu vivi esse espaço durante uns anos, onde até a questão de ficar sozinha em casa era esquisito pra mim. E aí você precisa entender que muitas vezes você confunde a sua liberdade com solidão. Porque tinha finais de semana que o meu filho ia pra casa do pai e eu ficava sozinha em casa e que eu não saía nem no portão e passava um creme no cabelo e ficava por ali. E às vezes eu pensava assim, nossa, que estranho, né? A casa em silêncio, não ter que cozinhar pra ninguém, não ter que fazer sala, não ter que aturar alguém. E eu falava, nossa, sabe? Ficava assim, naquela sensação de desconforto, mas que eu não entendia muito bem, que era o quê? Nada mais do que o período de adaptação. Eu podia sair se eu quisesse, chegar a hora que eu quisesse. Eu não precisava dar satisfação pra ninguém. Se eu quisesse passar o dia inteiro com creme no cabelo, meu café e lendo como eu fazia, eu podia. E isso não era possível no meu relacionamento. Então, muitas vezes, a gente vai se deparar com situações diferentes nesse período de transição e vai estranhar. E tá tudo bem, é pra estranhar mesmo, faz parte. Não se iluda
que você vai sair, que vai ser mil maravilhas, e que a vida vai tocar o seu ritmo, e que logo vai aparecer o príncipe Charles do cavalo branco, que não vai acontecer. Príncipe Charles é aquele que traiu a mulher, né? Tá. Outro príncipe, o príncipe do cavalo branco, e que tudo será flores. Não, não é assim. É um processo. É um processo porque você vai ver que mais difícil do que reconstruir uma casa é você reconstruir a sua identidade como mulher, porque você se despersonaliza, dependendo do tipo e da quantidade de anos que você ficou ao lado de alguém. Reconstruir a sua autoestima também vai levar mais tempo do que mobiliar uma casa, por exemplo. Reconstruir o amor e o respeito que você deveria ter tido por você, inclusive naquela relação, também vai ser um processo mais lento. Mas que tudo isso vai fazer parte de uma jornada de autodescoberta e de autocura que é esse momento, esse limbo, entre aspas, esse espaço entre a vida que você tinha e a vida que você ainda quer ter. Mas, Samara, será que a vida que eu quero ter uma hora vai chegar? Eu tô aqui pra te falar em carne e osso que vai. Eu não sei quando exatamente. Eu não sei em que data. Eu não sei quanto tempo vai durar esse seu período de transição e de limbo, entre aspas. Porque cada um tem o seu tempo. No meu caso, durou alguns anos. Mas chegou, aconteceu, né? Eu acho que foi com 3, 4 anos depois do meu divórcio. Eu me casei de novo. Tive um bebê. E assim, eu namorei, casei e tive um bebê num espaço de tempo, assim, ó, sabe? Mas que foi no processo, no momento em que eu estava pronta para me abrir de novo. Porque eu fiquei o meu tempo no limbo, que deve ter sido uns 3, 4 anos. Nesse período em que eu estava me resgatando como mulher, me reconstruindo como mulher, me entendendo como mãe agora, solo, de uma criança que precisava de uma mãe inteira e que eu precisaria realmente cuidar de mim, da minha saúde física, mental, para que eu pudesse cuidar dessa criança, né? Entender como eu poderia ser uma boa mãe, ainda que, vez ou outra, eu me culpasse pela situação de divórcio, porque, afinal, partiu de mim, né? Então, assim, é todo um processo que leva tempo e que você vai precisar ter paciência para passar por ele. Porque o processo de cura depois de uma pancada brutal, que é um divórcio, ele leva o seu tempo. E vai fazer muita diferença como você vai enxergar e transitar nessa fase. Se você vai fazer terapia, buscar olhar para dentro, entender qual foi os seus erros, onde você poderia ter feito diferente, para você reparar essas arestas, para você também se melhorando como pessoa, para que você erre coisa nova no próximo e não repita os mesmos erros, para que você volte a se reconhecer como mulher, como pessoa, para que você olhe para você com um pouco mais de amor. Se você foi uma pessoa que era criticada, por exemplo, no seu antigo relacionamento, eu sofria críticas físicas, inclusive. Ah, você engordou. Ah, essa roupa não tá boa. Ai, não. Ai. Que até esse resgate de autoestima para mim depois foi um processo, entende? Quando eu percebi que, opa, eu não era exatamente aquela pessoa que o fulano tentava me convencer de que eu era. E isso tem o seu tempo de amadurecimento. E quando o seu chegar, você vai perceber que isso é muito rico e é muito necessário no nosso processo. Até para que você esteja pronta e inteira para viver outra relação. Por isso que eu não acho bacana você sair de um relacionamento e logo emendar no outro. Porque você precisa desse tempo, desse espaço para você se curar, para você lamber suas feridas, para você olhar para dentro, para você se resgatar, para você se reconectar com você, com quem você é, com a sua essência, para você se lembrar do que você gosta, de quais os lugares você gostava de frequentar e que por algum motivo nesse relacionamento você não ia mais. Se você tinha um hobby, qual era esse hobby? Quem é você fora dessa relação? Você não é a ex de ninguém. Você é você. E isso é um mecanismo de busca que a gente tem que fazer depois que a gente sai, principalmente em relações longas. É esse momento, esse rito de passagem, entende? E muitas vezes, nesse seu processo de cura, você vai ter do outro lado uma pessoa te atacando
por mais tempo do que você imaginava, porque outra pessoa está na ferida da rejeição e talvez ela não esteja tão comprometida com o próprio processo de cura também, entende? E você vai ter que estar preparada para isso. Vai ter que estar preparada para isso, né? Então, assim, muitas vezes a outra pessoa não vai se curar nunca. E isso também não é problema seu. A sua responsabilidade, aquilo que você tem que estar implicada de fato, inclinada a fazer, é com relação a você, ao seu processo de cura, entende? A como você vai se olhar e vai se tratar agora. A como você vai perceber que estar sozinha em casa não necessariamente é sinônimo de solidão, mas é liberdade. É uma liberdade que talvez há anos você não experimentava. Então, use a seu favor. De você poder passar um creme no cabelo mesmo, colocar uma música, dançar, sabe? Pedir uma comida gostosa, assistir alguma coisa na televisão que você não precisa decidir com alguém, que você pode fazer isso por você. Aproveitar esse período de transição para cuidar de você, para olhar para você com amor, para dedicar a você os cuidados e o respeito que muitas vezes você esperava receber daquela relação e que não aconteceu. Então é um período muito rico. Não dá para comemorar porque tudo vai ser flores na chegada da averbação do seu divórcio? É, dá e não dá, como eu falei. Mas você pode comemorar, claro, porque só quem se liberta de uma relação destrutiva sabe o que é isso. É, parece que é você receber a cura do câncer, que é assim que eu me senti, tipo, eu tirei um câncer de mim. Só que ao mesmo tempo você vai ter que estar consciente de que esse período é um período de reconstrução. É aquele período que a águia arranca as próprias unhas, sabe? Para poder renascer. E que não vai ser mil maravilhas? Não, não vai ser. Mas pode ser leve, pode ser significativo e pode ser vivido de uma forma consciente e amorosa. Você pode fazer dessa fase uma fase em que você realmente se pega no colo, olha para você de novo, ou talvez pela primeira vez, respeita as suas dificuldades, o seu sofrimento, o seu período de adaptação, com ternura, com paciência, mas comprometida. Comprometida com a nova vida que você prometeu e decidiu se proporcionar. Então, é essa reflexão que eu queria deixar aqui nesse vídeo de hoje. Eu espero que de alguma forma tenha sido útil para você. Se foi útil para alguém que está passando por isso, esse vídeo já cumpriu o seu propósito. Espero que dê tudo certo. Aguenta firme e segue em frente. Um beijo. Até o próximo vídeo.